Meu nome é Cole, tenho 31 anos, e até uma semana atrás eu tinha uma namorada chamada Nina. Foram 3 anos juntos. No último ano, ela morou comigo no meu apartamento. O contrato estava no meu nome, o aluguel no meu nome, as contas no meu nome. Nina ajudava quando dava. Na prática, isso quase nunca acontecia quando a conta realmente vencia. E eu demorei mais do que devia para enxergar o que isso significava, porque no começo ela era outra pessoa. Presente, atenta, boa de estar por perto. Foi essa versão que me prendeu por tempo demais. Nina, minha namorada, tinha um jeito de fazer qualquer assunto virar culpa minha sem levantar a voz. Você conseguiu separar sua parte da internet? Essa semana apertou. Depois eu te passo. A conta vence hoje. Cole, pelo amor de Deus. Você só sabe cobrar. Não era só dinheiro, era o resto. O silêncio sem aviso, o gelo do nada, o sumiço emocional seguido daquele retorno seco, como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem? Está. Tem certeza? Você pensa demais. Por que tudo com você vira problema? Depois de ouvir isso vezes suficientes, eu fui parando. Parei de insistir. Parei de perguntar. Parei de apontar padrão. É assim que a coisa acontece. Você não decide se abandonar de uma vez. Vai cedendo em pedaços pequenos, até perceber que está administrando o humor de outra pessoa o tempo todo e chamando isso de relacionamento. Como a gente, qualquer reação minha vinha errada. Se eu dizia que algo tinha me incomodado, eu era sensível demais. Se eu falava que aquilo estava virando hábito, eu era negativo. Então eu comecei a carregar tudo em silêncio, porque engolir custava menos do que discutir. Por isso, o que aconteceu na terça não começou na terça, só terminou ali. Naquele dia, Nina não voltou do trabalho. 7 da noite, nada. Nenhuma mensagem. Nenhum aviso de atraso. Nenhuma ligação. Eu não estava surtando. Estava confuso. Não tinha havido briga. Não tinha tido clima estranho de manhã. Nada. Está tudo bem? Mandei isso às 7h15, depois de uma ligação que caiu direto na caixa postal. Esperei. 8 e pouco. Liguei de novo. Nada. Foram 2 ligações e uma mensagem em quase uma hora. Quando alguém mora com você e some sem dizer uma palavra, isso não é controle. Isso é o mínimo. Às 9h12, meu celular vibrou. Eu não sou sua propriedade. Para de me ligar. Fiquei olhando para aquela frase por mais tempo do que devia. Não porque eu não tivesse entendido. Eu entendi na hora. O que me travou foi o tom. Aquele desprezo seco, familiar, que já me colocava no papel do homem errado antes mesmo de eu responder. E ali alguma coisa encaixou dentro de mim. Sem drama. Sem explosão. Só encaixou. Entendi. Então eu também não sou mais seu namorado. Não volta. Troquei a fechadura. Foi exatamente o que eu fiz. E antes que isso pareça impulsivo, o apartamento era meu no papel e na prática. Contrato, aluguel, contas, tudo no meu nome. Nina morava ali porque estava comigo, não porque tivesse qualquer direito formal sobre aquele lugar. Ela deixou a posição dela bem clara. Eu só aceitei. Depois de trocar a fechadura, virei o celular com a tela para baixo no balcão, fiz alguma coisa para comer, deixei a televisão ligada sem prestar atenção e fui me deitar cedo. O mais estranho foi o silêncio. Eu tinha passado tanto tempo vivendo naquele ruído de fundo, sempre medindo palavra, prevendo humor, tentando evitar a próxima frieza, que quase tinha esquecido como era uma noite sem isso. Ficar na cozinha, mexendo a comida, sem checar o celular a cada 5 minutos, pareceu a primeira respiração inteira que eu dava em meses. Foi ali que eu entendi uma coisa feia. Uma parte do que eu chamava de amor era só desgaste ao qual eu já tinha me acostumado. As ligações começaram depois. Chamada perdida. Mais uma. Correio de voz. 2, 3, 4 seguidas. Eu nem precisei ouvir para saber o caminho. Primeiro a raiva, depois a incredulidade. E, quando nada disso funcionasse, viria o tom macio. Perto de 1 da manhã, bateram na porta. Cole, abre. Eu não vou ficar falando disso no corredor. Eu fiquei onde estava. Ela mexeu na maçaneta algumas vezes. Depois ouvi os saltos batendo no chão. Quando voltou a falar, a voz já vinha mais baixa, mais presa. Você enlouqueceu. A gente brigou. Adultos não fazem uma coisa dessas. A gente não brigou. Você falou. Eu levei a sério. Era isso que ela queria mudar. Se aquilo virasse uma briga, virava algo dos dois. E, se fosse dos dois, eu era obrigado a abrir a porta e resolver. Mas não tinha sido uma discussão. Tinha sido uma declaração. E, pela primeira vez, eu não fui atrás para negociar o estrago. Você é controlador. Inseguro. Era por isso que eu precisava ficar um pouco longe de você. Encostado no balcão, olhando a faixa de luz do corredor por baixo da porta, eu percebi que estava calmo, calmo de verdade. Não era indiferença,
Era só o fim de uma coisa que eu já vinha tentando não nomear havia meses. Controlador. Inseguro. Eu já tinha ouvido as duas antes, sempre quando ela ficava sem outra saída. Meu carregador está aí dentro. Minhas coisas estão aí dentro. O celular vibrava sem parar no balcão. A 1h34, ouvi o tecido roçando devagar na madeira. Ela tinha escorregado até se sentar no chão do outro lado. Eu não quis dizer daquele jeito. Aquela frase. Sempre ela. Eu não quis dizer daquele jeito. Era o botão de reinício favorito da Nina. Vinha depois do excesso, depois do sumiço, depois da humilhação. Cedo demais para parecer arrependimento de verdade, tarde o bastante para tentar apagar o estrago. Dessa vez, eu não respondi. Eu dormi no sofá. Não porque estivesse arrasado demais para entrar no quarto. Só porque o sofá parecia um lugar neutro. Na manhã seguinte, meu celular marcava 37 chamadas perdidas. Eu fiz café e ouvi os áudios em pé, na cozinha. Não quis sentar. Sentar daria importância demais. Atende. Você perdeu a noção. Você não vai levar isso adiante. Cole, fala comigo. Você está exagerando por causa de uma mensagem. Eu não sei para onde eu vou. Você não pode me deixar do lado de fora assim. Um tempo atrás, essa última teria me quebrado. Eu teria aberto a porta no mesmo minuto e chamado aquilo de compaixão. Teria dito a mim mesmo que ela estava assustada, perdida, precisando de mim. Hoje, eu sei que não seria compaixão. Seria só mais uma volta da mesma roda. E teve uma coisa que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu ouvia aquela mensagem. Nina me mandou aquele texto de algum lugar. Isso quer dizer que quando decidiu desaparecer a noite inteira e responder daquele jeito, ela já tinha onde estar. Ela não estava sem saída. Só estava furiosa, porque, dessa vez, eu não fiquei esperando. Às 8 da manhã bateram de novo. Dessa vez não havia raiva na batida. Era outra coisa, mais polida, mais medida, quase ensaiada. A versão da Nina que aparecia quando ela precisava de alguma coisa e já tinha entendido que gritar não ia abrir porta nenhuma. Eu abri com a corrente posta. Ela estava acabada. A maquiagem da noite anterior ainda estava no rosto, só que borrada. O cabelo preso às pressas. E o moletom que ela usava era meu. Quando me viu, ela se ajeitou na hora, como se ainda desse para recuperar a vantagem. Então você vai mesmo fazer isso? Vai me apagar de um dia para o outro? E eu não apaguei você. Você mesma traçou a linha. Aquela mensagem era sobre eu precisar de limite. Você pegou aquilo e transformou em outra coisa. Não. Eu peguei aquilo exatamente como veio. Faltou respeito. Só isso. Os olhos dela passaram por mim e foram lá para dentro, para o apartamento, como se o lugar ainda respondesse a ela. Eu moro aqui. Você morava aqui, comigo. O que você está fazendo é abuso. Ela soltou essa palavra sem pensar duas vezes, como quem procura a única ferramenta que ainda não testou. Eu não toquei em você, eu não te ameacei. E eu não fui atrás de você onde quer que você estivesse. Eu só fiz exatamente o que você pediu. Não foi isso que eu quis dizer. Foi isso que você escreveu. Você queria poder dizer qualquer coisa e ainda voltar para dentro como se nada tivesse acontecido. Você não decide isso. Já decidi. O rosto dela mudou na mesma hora. A raiva sumiu rápido demais. Os olhos ficaram úmidos. A voz desceu. Outra estratégia. Eu só queria uma noite sem você me ligando. Eu não achei que você fosse reagir desse jeito. Esse sempre foi o problema. Você nunca acha que eu vou. Ela me olhou por alguns segundos, procurando a versão antiga de mim, a que voltava atrás, a que via desconforto no rosto dela e confundia aquilo com razão, a que cedia para a cena acabar logo. Ela não encontrou. Você está me tratando como se eu não fosse nada. Eu só precisei de uma noite. Você não escreveu eu preciso de uma noite. Você escreveu eu não sou sua propriedade. Para de me ligar. Você está levando tudo ao pé da letra. Esse sempre foi o seu truque. Ficar no que você quis dizer, nunca no que você realmente disse. Abre a porta. A gente conversa lá dentro. Você está se expondo à toa aqui fora. Até ali naquele corredor, ela ainda estava tentando administrar a imagem. Eu não vou abrir. Depois a gente marca um horário para você pegar suas coisas, com uma outra pessoa junto. Então isso é castigo. Porque eu não te dei satisfação como namorada. Não. Isso sou eu ouvindo você. Você não pode terminar assim por mensagem. Quem terminou por mensagem foi você. Eu só aceitei. O celular dela vibrou na mão. Ela olhou para a tela e depois para mim. Quando voltou a falar, a voz veio mais baixa, quase limpa de teatro. E eu vou para onde agora? Eu não sei, mas isso deixou de ser minha responsabilidade quando você decidiu que eu não tinha nem o direito de me preocupar. A boca dela abriu e fechou. O que apareceu ali não foi dor pelo fim de nós dois. Foi medo. Medo prático. Medo do chão ter sumido exatamente onde ela achava que ele ia continuar. Você está sendo dramático. Isso afeta os dois, não só você. Se você parar de dificultar, a gente resolve isso como adulto. Não, você quer desfazer o que fez. Resolver seria outra conversa. Ela ficou mais alguns minutos no corredor,
girando de tom em tom, procurando qualquer fresta. Nada funcionou. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas eu já me arrependi de ter ficado por tempo demais. Quando isso pesa mais do que o medo de ir embora, não tem volta. Alguns minutos depois ela desceu. Pelo olho mágico, eu a vi andando de um lado para o outro no estacionamento, telefone no ouvido, apontando de vez em quando para o prédio. Eu não precisei escutar para saber o enredo. Eu já tinha virado o controlador, o instável, o homem que destruiu tudo por nada. Perto do meio-dia, começaram as mensagens de outros números. Primeiro veio a mãe da Nina, protetora, no tom de quem já tinha escolhido um lado antes mesmo de saber metade da história. Isso é um absurdo. Você não pode tratar a minha filha desse jeito. O que você está fazendo deve ser ilegal. Depois veio Brooke, amiga da Nina, já pronta para defender uma versão muito conveniente dos fatos. Você só está provando porque ela precisou se afastar. Você está piorando tudo sem necessidade. Eu não respondi nenhuma das duas, não por estratégia, simplesmente porque qualquer resposta minha ia virar material contra mim. Uma hora depois, Nina mandou uma mensagem completamente diferente, sem acusação, sem provocação, só o mínimo prático. Estou exausta. Não dormi. Só preciso pegar umas roupas e meu notebook. Era uma mensagem muito bem escrita, enxuta, razoável, cuidadosa, quase inocente. A gente pode marcar um horário mais tarde, com a outra pessoa presente. A bolha de digitação apareceu, sumiu, voltou. Então agora você não confia em mim. Fiquei olhando para a tela. Não era sobre confiança. Confiança pressupõe boa-fé. O que eu tinha com a Nina era padrão. 3 anos de padrão. E, pela primeira vez, eu estava acreditando no padrão em vez de acreditar na promessa da semana. E eu confio no padrão, não em promessa. Foi a última mensagem que eu mandei naquela tarde. No meio da tarde, ela voltou e trouxe Brooke. Brooke ficou 2 passos atrás dela, braços cruzados, rosto montado naquela expressão de quem ouviu um lado só e já chegou decidido a sustentar a tese até o fim. A gente pode conversar como adulto. Ninguém precisa fazer isso ficar pior. Sério, isso já passou do razoável. Você está transformando tudo num circo. Eu não estou escalando nada, eu estou encerrando. Depois de tudo que eu aguentei por sua causa. Foi ali que o resto fechou de vez dentro de mim, não com raiva, com nitidez. Não era a perda de nós que estava doendo nela. Era a perda do acesso, o apartamento, a estabilidade e a versão de mim que sempre acabava cedendo. Depois que eu enxerguei isso, a pressa sumiu. Não havia mais nada para discutir. Só havia uma porta fechada e a verdade dos últimos 3 anos finalmente parada na minha frente. Naquela noite, o apartamento ficou mais silencioso do que tinha ficado em mais de um ano. 100 passos atravessando o corredor, sem porta de armário fechando com força demais. Sem aquela tensão pequena e constante pairando em cada cômodo. Só o barulho da geladeira e meu celular acendendo no balcão a cada 10 minutos, testando se eu tinha mudado de ideia. Eu não tinha. Às 9h42 da noite, ela deixou um áudio que me fez sentar pela primeira vez no dia. Eu não entendo como você consegue fazer isso desse jeito. Tão frio. Eu te amo. Você não pode me cortar assim como se eu não significasse nada. E, por estranho que pareça, aquilo foi uma das coisas mais honestas que ela disse. Não porque fosse amor do jeito que devia ser, mas porque, para a Nina, amor e acesso sempre vieram juntos. Eu disponível, eu alcançável, eu ali, não importava o que ela dissesse ou fizesse. No segundo em que eu cortei isso, eu virei o homem frio da história. Fiquei voltando na cabeça para cada vez em que eu fui carente demais por querer comunicação básica, inseguro demais por esperar que alguém que mora comigo avisasse que estava bem, exagerado demais por estranhar horas de silêncio. No fim, a conta sempre caía no meu colo. Perto das 11 da noite, baterão na porta outra vez. E aquilo não parecia nada do que tinha vindo antes. Não tinha polidez. Não tinha cálculo. Era desespero. Cole, por favor. Eu falo o que você quiser. Eu digo o que você quiser ouvir. Só me deixa entrar. Aquilo me parou. Não foi, vamos consertar. Não foi, eu quero conversar. Foi eu, digo o que você quiser ouvir. Ela tinha desistido de fingir que queria reparar alguma coisa. Ela só precisava que a porta abrisse. Eu não vou abrir. Houve um silêncio longo. Depois, a raiva rasgou tudo de novo, mais alta, mais feia, menos controlada. Você acha que é algum herói? Não, e eu só te ouvi. Ela começou a chorar encostada na porta, chorar de verdade. E por um segundo, aquela fiação antiga dentro de mim tentou ligar de novo. A parte que sempre dizia que a dor dela vinha primeiro, que as lágrimas dela eram mais urgentes do que tudo que eu tinha passado calado. Mas agora eu conseguia ver. Abrir aquela porta não seria compaixão, seria escolher o mesmo ciclo mais uma vez. Espero que você esteja segura esta noite. Mas acabou. O choro do outro lado da porta parou quase na mesma hora. Não foi aos poucos,
Não foi depois de um último soluço. Parou quando ela entendeu que a porta não ia abrir. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail da Nina. Ela odiava e-mail. Formal demais, permanente demais, fácil demais de guardar. Nina sempre preferiu falar, onde depois dava para dizer que não tinha sido bem assim. Mas mensagem não tinha funcionado. Ligação não tinha funcionado. Aparecer na minha porta também não. Então ela mudou de terreno. E eu me senti insegura. Fui pega de surpresa por tudo isso. O que você fez comigo foi abandono emocional. Isso foi traumático para mim. Estou tentando processar esse trauma. Se você continuar dificultando as coisas, eu talvez tenha que envolver outras pessoas. Foi a última parte que me acertou. Não com barulho, com foco. Você mandou eu parar de te ligar. Eu parei. Você disse que não era minha propriedade. Eu aceitei. A retirada das suas coisas pode ser combinada por um terceiro. Nada além disso. 10 minutos depois, um número desconhecido me ligou. Eu não atendi. Veio outro. Depois, uma mensagem. A irmã da Nina, alguém com quem eu não falava havia meses, apareceu no meio da história como se tivesse estado ali o tempo todo. O que houve com você? Como você consegue fazer isso com ela? Eu não estou reconhecendo você. Eu bloqueei o número. No começo da tarde, Nina apareceu de novo. Sozinha, sem Brooke, sem reforço, sem discurso pronto. Quando falou através da porta, a voz vinha cansada. Os olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. E, pela primeira vez desde terça, o pedido dela veio limpo. Eu só preciso do meu notebook. Tenho trabalho para entregar. Dá um passo para trás. Peguei o notebook da mesa onde ela costumava deixá-lo, abri a porta só o suficiente e deslizei pelo vão. Nossos dedos não se tocaram. Ela olhou para mim de um jeito diferente daquela vez. Não como quem ainda procurava uma brecha. Como quem finalmente estava vendo a parede inteira. Você realmente não vai voltar atrás. Não, e você também não. Ela ensaiou dizer alguma coisa, mas parou. Os ombros perderam a força. Foi ali que a discussão acabou de verdade. Não numa explosão. Não numa última ofensa. Quase num silêncio. Depois que ela foi embora, o apartamento ainda não parecia meu. Parecia um lugar esperando eu desdizer tudo. Passei a tarde separando as coisas dela. Roupa dobrada. Sapatos em par. Frascos de banheiro fechados num saco. Sem raiva. Sem pressa. Só método. E foi estranho perceber o quanto da minha própria casa eu vinha evitando sem nem notar. Gavetas inteiras que eu não abria. Uma prateleira no armário da cozinha que eu já nem usava, porque ela gostava de deixar tudo do jeito dela. Metade da bancada do banheiro tomada por coisas que eu passei a contornar como se aquilo fosse normal. Algumas coisas bateram mais forte do que eu esperava. Um recibo velho com lista de mercado escrita pela letra dela. Uma caneca que era minha e em algum momento deixou de ser. Duas almofadas no sofá que ela comprou porque achava bonitas e que eu nunca gostei de verdade, mas também nunca disse nada. Separadas, eram bobagens. Juntas, eram 3 anos inteiros de pequenos recuos. O som do fita adesiva fechando as caixas ecoava mais do que devia naquele apartamento, e, a cada caixa pronta, o lugar parecia respirar um pouco melhor. Perto das 8 da noite, chegou mensagem de outro número. Eu não estou mais com raiva. Só quero entender como a gente chegou nesse ponto. Uma hora depois veio uma chamada de vídeo. Recusei. Logo depois, a mensagem mais longa que ela tinha mandado até ali. Pedido de desculpa, costurado com desvio. Naquela noite eu estava sobrecarregada. Você levou tudo de um jeito literal demais. E eu nunca achei que você fosse embora de verdade. Essa última frase ficou parada comigo no meio da sala, entre as caixas empilhadas. Eu nunca achei que você fosse embora de verdade. E era isso. Não importava quantas vezes ela sumisse, me cortasse ou me tratasse como se querer o mínimo fosse um incômodo. Na cabeça dela, eu ainda estaria ali na manhã seguinte. Ainda acessível. Ainda disponível. Ainda segurando tudo. Fiquei pensando em quanto tempo esse tinha sido o formato de nós dois. Em quantas coisas eu fui guardando sem olhar de frente porque olhar significava ou ter uma conversa de verdade ou admitir que ela nunca aconteceria. E eu não fiz nem uma coisa nem outra. E eu fiquei. Escrevi uma resposta. Apaguei. Escrevi outra. Apaguei também. Eu quis dizer o que eu disse. Para de me procurar. A bolha de digitação apareceu. Ficou ali alguns segundos. Sumiu. E então veio o que eu já nem lembrava mais como soava. Silêncio. Sem ligação. Sem batida na porta. Sem número desconhecido. Sem e-mail. Sem palavra grande tentando me encaixotar como vilão. E o que eu senti naquela quietude não foi tristeza, nem vitória. Foi alívio. Aquele alívio seco de quando alguma coisa contra a qual você vinha se encolhendo há muito tempo finalmente para de avançar. 2 dias depois, bateram à minha porta de novo. Era o síndico do prédio, um homem sempre educado demais para estar confortável em conversa alheia. Olha, a Nina me procurou. Disse que ficou sem acesso ao apartamento
e que precisa pegar algumas coisas essenciais. Eu só queria entender se houve algum mal-entendido. Não houve. A gente terminou. O contrato está no meu nome, e eu já estou organizando a retirada das coisas dela por um terceiro. Mostrei a ele a mensagem em que ela mandava eu parar de ligar. Ele leu devagar, assentiu e me devolveu o celular. Certo, vou deixar isso registrado. E foi só isso. Naquela tarde, um bilhete escrito à mão passou por baixo da minha porta. Eu nunca achei que você fosse me abandonar. Estou magoada e confusa. Eu só queria que você me tranquilizasse, não que me punisse por isso. Ainda acredito que a gente pode consertar isso. Se você parar de ser teimoso. Li uma vez. Fiquei com o papel na mão. E foi justamente a última frase que encaixou o resto. Ela não estava pedindo reparo. Ela estava pedindo reversão. Queria a versão antiga de mim, a que lia para de me ligar e entrava em pânico. A que depois pedia desculpa por ter ligado. A que abria a porta no primeiro sinal de suavidade porque o medo de encerrar ainda era maior do que o desconforto de continuar. Foi essa versão de mim que sustentou tudo por mais tempo do que devia. O bilhete deixou claro que ela ainda achava que ele estava por perto. Dobrei o papel e guardei numa gaveta. Depois terminei de empacotar o resto. Tudo etiquetado de forma limpa. Sem recado escondido. Roupas. Sapatos. Objetos soltos que eu já nem percebia de tão acostumado a contornar. Quando acabei, fiquei olhando o espaço que era dela. Gavetas inteiras. Um canto do armário. Metade da bancada do banheiro. Não porque ela tivesse exigido aquilo formalmente. Eu só fui cedendo espaço. E fui cedendo até quase não sobrar nada que parecesse completamente meu. Alguns dias depois, deixei tudo num depósito que organizamos por intermédio da Brooke. E eu não vi a Nina. E aquilo me pareceu uma decisão que nós dois já tínhamos tomado sem precisar falar. No caminho de volta, repassei aquela primeira mensagem outra vez como quem gira uma chave velha para ter certeza do formato exato. Eu não sou sua propriedade. Para de me ligar. Durante alguns dias, eu ainda fiquei me perguntando se tinha exagerado. Se uma pessoa razoável teria aberto a porta, sentado para conversar e transformado tudo num daqueles diálogos corretos sobre comunicação que acabam empurrados para frente até a próxima crise. Mas o que ficou claro no fim foi outra coisa. Aquela mensagem não era sobre independência, não era sobre espaço, não era sobre limite saudável. Era sobre controle sem consequência. Ela queria poder desaparecer nos próprios termos e ainda encontrar o lugar intacto quando resolvesse voltar. Queria empurrar alguém para longe sem perder o acesso. Queria recusar a conexão e ainda contar com a estrutura. E aquela estrutura só ficava de pé enquanto eu continuasse sustentando por dentro. No momento em que eu parei, sem discussão, sem perseguição, sem debate sobre o que ela quis dizer ou deixou de dizer, tudo caiu. Porque nunca esteve apoiado em algo sólido. Estava apoiado em mim compensando, ajustando, abrindo espaço. O problema é que esse tipo de coisa fica invisível enquanto funciona. Você acha que está só sendo paciente, só sendo compreensivo, só sendo um bom parceiro. E, em situação normal, isso teria valor. Mas, ali, no fim das contas, o que eu chamava de amor era eu sustentando coisa demais sozinho. A raiva, as ligações, as visitas, a Brooke, o e-mail, o bilhete. Nada daquilo era sobre perder quem eu era. Era sobre perder a versão de mim que ela já tratava como garantida. Eu não odeio a Nina. Não preciso transformar ela em vilã para entender o que aconteceu. Acho que ela se acostumou a uma dinâmica em que todas as saídas estavam com ela. E eu fiquei tempo demais parado perto da porta, esperando ser deixado entrar de novo. Dessa vez, eu fechei a porta. Não com vingança. Não com espetáculo. Com duas frases e uma fechadura nova. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estou mais esperando alguém decidir se eu mereço ser escolhido. Tem gente que confunde paciência com garantia. Vai usando, esticando, forçando. Até o dia em que a porta fecha. E então chama de surpresa aquilo que já vinha acabando fazia muito tempo.